Oração de abertura. Pai querido, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Abençoa essa reunião, Senhor. Estamos na reta final do projeto. Abençoa para que tudo possa ser mediado, compreendido e inteligido pelo Teu Espírito, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vamos começar hoje. Vamos começar primeiro por Zacarias. Vira a TV, filho. Vira a TV. Isso, meu filho. Nós vamos começar então Vamos começar em Zacarias. Capítulo 7. Então, Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ler do 3 ao 11. Tivemos até uma palavra parecida com essa no domingo, pela boca da apóstola, falando do jejum. O jejum que agrada, o jejum que não agrada, né? Então, vamos lá. Então, em Zacarias 7, a partir do versículo 3. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Então aqui já deu para entender o contexto, irmãos. Então aqui a primeira parte, os judeus estavam contestando até quando eles teriam que jejuar. Então eles estavam se queixando, né, de um propósito que eles mesmos tinham colocado no coração, porque eles estavam jejuando e não viam a resposta do Senhor. Aí o Senhor veio à direção deles e falou que o jejum deles era um jejum que não subiu até o Senhor, né? Foi um jejum que eles fizeram em vão, eles fizeram por si próprios essa dieta. Em todo momento que eles fizeram o rito do jejum, esse jejum nunca esteve aplicado ao Senhor, mas aplicado somente a eles. E aí no versículo 9, o Senhor dá umas dicas, umas sugestões para que eles melhorassem esse jejum. Aí disse assim no 9, ó: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um com seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Então o Senhor, juntamente com esse jejum, o Senhor gostaria que eles praticassem esses atos de misericórdia, e esses atos de não opressão, de não violência com o pobre, né? Só que eles jejuavam, faziam os ritos, só que as obras eram más e reprováveis pelo Senhor. Então, uma palavra muito parecida com a que a apóstola pregou das ofertas no domingo. Depois, nós vamos para o capítulo 8, 22 e 23, onde tem uma das primeiras profecias messiânicas, claríssimas. Então, diz assim, ó: assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos, e a suplicar o favor do Senhor. Olha agora no 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Pergunta: em quem se cumpriu essa profecia? Alguém arrisca? Aonde o versículo 23 se cumpriu?
Vou ler de novo, hein, para ver se vocês pegam. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quem, Vânia? Não é Davi? Quem que era esse judeu aí que eles pegaram e falavam que Deus estava com ele? Hã? Cristo, perfeito. Muito bem. Então aqui aponta diretamente para Cristo. A gente pode até lembrar na passagem que principalmente a mulher do fluxo de sangue, né, pegou nas vestes dele, falou que ele pegou pela orla do vestido de Cristo, né? Então para você ver essa palavra, sempre que eu leio Zacarias 23, me vem aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Onde uma multidão estava tocando o Senhor, e quando aquela mulher tocou as vestes, o Senhor sentiu a virtude saindo. Então me lembra exatamente aquela passagem do Novo Testamento. Depois, na sequência, nós temos o capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, e sobre o jumentinho, filho de jumenta. Então aqui, irmãos, lembra que essa passagem se cumpriu assim que Jesus entrou em Jerusalém, né? Ele pediu para os apóstolos irem de encontro com essa jumenta que já estava preparada, né? E os apóstolos prepararam essa jumentinha, e o Senhor colocou os panos sobre a jumenta e entrou, e foi saudado, né, com as folhas de oliveiras, e foi cantado Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Deus. Então essa profecia aqui também se cumpriu claramente no próprio Jesus Cristo, né? E depois, na sequência, nós temos o capítulo 11, versículo 12. Vamos ver se vocês estão espertos nessa daqui, hein? Essa daqui eu vou pedir para vocês me dizerem a parte específica. Então, no 11:12 diz assim: porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. E aí, alguém arrisca? Judas. Muito bem. Aqui foi uma profecia de dupla referência, aonde foi apontado por qual salário o Senhor Jesus seria vendido. Nesse caso, por Judas, né? E depois, no capítulo 12, versículo 10, diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, olha só, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Depois, na sequência, nós temos o capítulo 13, do 7 ao 9. Essa daqui também muito famosa. Vamos ver se vocês me dizem onde se cumpriu essa profecia. Então, no 13, do 7 ao 9, diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só agora, ó. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Aonde se cumpriu esse versículo 7, irmãos? Onde foi o exato momento que se cumpriu esse versículo? Vou dar uma dica, hein? É no finzinho do Evangelho. Vamos ver se alguém se atreve aí. Como que é mesmo? Então diz assim, ó: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Foi quando o Cristo ressuscitou? Pouquinho antes, Vânia. Foi exatamente no momento que Cristo foi preso, que Pedro sacou a espada, cortou a orelha do soldado, né? E ali, quando Cristo foi preso, os apóstolos temeram, né? Serem presos também. Então, esse ferir o pastor significa que Jesus foi alvo de prisão e seria julgado, né?
E os apóstolos se dispersaram, né, por temor. Acredito que, se eu me lembro, só João, né, seguiu ele de perto, sem abandoná-lo. E foi naquela ocasião, depois que Pedro o negou 3 vezes, né? Foi logo depois desse episódio, né? Que tem a tripla negação de Pedro. Então foi exatamente nessa passagem. Quando o Senhor Jesus foi preso, houve a dispersão dos apóstolos. Depois, no capítulo 14, nós vamos ter uma referência direta ao juízo final. Então, na profecia de Zacarias, nós vamos ter um breve relato do Apocalipse. Eu vou aprofundar isso melhor em Ezequiel, mas aqui é importante ressaltar que Deus deu a revelação do Apocalipse tanto para Zacarias, quanto nós vamos ver também um pouco em Ezequiel, que vão corroborar com o texto de Apocalipse de João. Além de Daniel, né, que também teve muitas profecias, né, do Apocalipse. Então você vai ver que o Senhor entregou porções do Apocalipse para diversos profetas. Depois de Zacarias, nós vamos para Esther rapidamente. Vânia, precisa desligar o microfone. Imagina, obrigado. Então, Esther vai estar depois de Neemias. Então, em Esther, aqui vai ser rápido. No capítulo 1, nós vamos ver o rei Assuero. Então, só para lembrar para vocês, houve 4 principais reis, né, da Pérsia, né? Houve primeiro Ciro, né? Depois o rei Dario. Depois o filho de Dario, ele foi chamado de Assuero ou Xerxes, né? Que foi o nome mais conhecido. Esse Assuero ou Xerxes que viria a ser o marido da rainha Esther. E depois nós teríamos Artaxerxes, né? Que foi o 4º rei famoso do Império da Pérsia. Então, Esther, o rei aqui em questão é o rei Xerxes, né? Que também é conhecido como rei Assuero. E aí no capítulo 1, foi mostrado ele fazendo um grande banquete, né, para a nobreza, né, para a aristocracia pérsia. E ali, no momento, ele chamou sua esposa para prestigiá-lo, para ele poder ser glorificado na beleza da esposa, na formosura da esposa, que era uma mulher muito bela. E ele queria ser glorificado na aparência da esposa. Só que a esposa, a Vasti, ela se recusou a vir na presença do rei. E o rei se indignou muito contra ela, ficou muito irado, porque ela desonrou o rei e mostrou que ele uma certa falta de autoridade sobre a sua própria esposa, ele sendo o rei de uma nação, né? E ali ele foi aconselhado pelos seus conselheiros a fazer um édito real, né? De que a sua esposa seria impedida de entrar na sua presença e que ali as mulheres passassem a respeitar os seus maridos e passassem a respeitar a autoridade dos seus maridos e não desrespeitassem, não os desonrassem, assim como Vasti os desonrou. E aí no capítulo 2, o rei Xerxes já viu uma necessidade de ter uma esposa que entrasse diante da tua presença. Na verdade, os conselheiros viram essa necessidade, fizeram a proposta para o rei. O rei achou boa a proposta, e aí eles separaram as principais virgens ali da localidade, as moças virgens, para ver qual moça ali seria digna de substituir Vasti como rainha do Império Persa. E ali Mardoqueu, que havia sido exilado com o rei Jeconias para a Babilônia, quando Nabucodonosor sitiou e trouxe a aristocracia para a Babilônia. Mardoqueu estava entre esses homens, e Esther era sua prima, era filha do seu tio. E Esther, ficando órfã de pai e mãe, Mardoqueu resolveu adotá-la como se fosse a sua própria filha. E Mardoqueu, escutando aquele édito real de que o rei procurava uma mulher virgem, e Esther passava por esses critérios, além de ser uma mulher muito formosa, Mardoqueu também colocou Esther
como pretendente do rei, né? E ali Esther, rapidamente, quando foi apresentada, ela achou graça ali perante a corte e foi apresentada perante o rei. E o rei achou graça em Esther e acabou trazendo ela como rainha, né? E ali depois o relato bíblico diz que a vida do rei Xerxes ficou em perigo por conta dos seus camareiros, né? 2 camareiros estavam preparando um golpe, uma traição para tentar contra a vida, né? do rei Xerxes. Mas Mardoqueu, ele ficou sabendo, avisou a Esther, e Esther, temendo tanto a Mardoqueu quanto ao seu próprio rei, né? Ela não escondeu essa informação, mas trouxe na presença do rei. O rei investigou essa situação e viu que realmente estavam premeditando tirar-lhe a vida, e ali o rei os puniu com sentença de morte, né? Então o livro de Esther basicamente nos mostrou esses 2 primeiros capítulos. E depois nós vamos para o prato principal, que é o livro de Ezequiel, onde aconteceram coisas mais bonitas aqui. Livro que finalmente terminamos. Então, o livro de Ezequiel, entre Jeremias e Daniel, para quem tem dificuldade de achar. Então, aqui em Ezequiel, nós vamos para o 33 de Ezequiel. Nós vamos ler do 10 ao 12. Então, 33, do 10 ao 12. Diz assim. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel. Assim, pode tomar tudo, filho. Assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Então aqui o povo perguntou para Deus, né? Se nós já estamos condenados pelos nossos pecados, como que nós viveremos ainda, né? Se já estamos sentenciados pelos nossos pecados. Aí o Senhor respondeu para eles, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Olha só que interessante isso daqui, ó. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então aqui a gente tira um pouco daquela figura, daquela má reputação que Deus tem diante dos gentios, né? Que falam que é um Deus mau, que quer condenar as pessoas ao inferno. Então aqui a gente vê um Deus que contradiz completamente essa afirmativa, né, mundana, de que é um Deus que tem prazer em condenar os outros ao inferno. Aqui é pelo contrário, né? Ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo do Senhor é que o ímpio se converta do seu caminho e que viva. Aí o Senhor chama o povo à conversão, e no versículo 12 ele diz assim, tu, pois, filho do homem, falando Ezequiel, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia que pecar. Então aqui, o Senhor manda um recado por Ezequiel, que ele fala que o importante no homem é como ele vai terminar a jornada, e não como é o seu progresso. Porque alguém pode praticar justiça durante anos na sua vida, mas se cair no final, a justiça que ele praticou anteriormente não será suficiente para limpar esse último estágio. Semelhantemente o ímpio também. Às vezes ele pecou a vida inteira, mas no último segundo ele se arrependeu com sinceridade. E nós podemos ver isso claramente no ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, aos 45 do segundo tempo, na prorrogação, praticamente nos pênaltis, ele se arrepende. E crê no Senhor Jesus ali na cruz, e o Senhor Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para você ver que essa palavra realmente ela é fiel, né? Houve arrependimento sincero em alguém que transgrediu e foi ímpio durante a vida inteira, e o Senhor o salvou naquele último ato de justiça. Mas a recíproca também é verdadeira, para aquele que acha que, sendo 95% dos anos justos, e sendo 5% dos anos injusto, acreditando que os 95% irão salvá-lo, não irão salvá-lo, irão condená-lo. Então aqui o importante, irmãos, é como nós terminaremos a jornada, e não tanto enquanto iremos nos desenvolver. É claro que o Senhor iria preferir
que sempre andemos em justiça e em santidade. Mas o estágio final, como terminamos a nossa biografia, é o que vai pesar com maior peso pelos critérios do Senhor. Depois aqui, nós vamos pro versículo 31 ainda, do capítulo 33. Então, ainda no 33 ou 31. Vou ler o 30 primeiro. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, ou seja, eles falam às escondidas, né? Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir. Então, esses do presente estavam repetindo as obras dos do passado. E como é que era o costume dos do passado? Ó? E se assentam diante de ti, de Ezequiel, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então aqui é uma palavra que pode se aplicar aos nossos dias, né? Montando o teatro presente, Ezequiel poderia ser, por exemplo, o apóstolo, ou o pastor Luiz, ou aquele que o Senhor dê a graça de subir no púlpito, o próprio apóstolo Wagner também, que nos ministrou bastante. E nós podemos ser esse povo que escutamos essa palavra vinda do altar, e aparentemente ali estamos escutando, mas no dia a dia não a praticamos. Então nós somos semelhantes a essa geração aqui que o Senhor está criticando, né? Que eles ouvem as palavras, mas não a põem em obra, então elas não as praticam. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E aí o Senhor conclui, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então, que nós não sejamos semelhantes e que haja conformidade no que nós escutamos para o que nós praticamos, para que o Senhor nos examine e não nos ache em falta, nesse sentido. Depois, no capítulo 34, nós vamos ler dos 2 ao 5, né? O Senhor falando algo muito, muito importante aqui. Começa assim no 34, 2 a 5. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então aqui, no versículo 4 principalmente, o Senhor nos dá algumas pistas, né? Então, o pressuposto do pastor aqui para o Senhor é que fortaleça as fracas não fortalecestes. Então, esses pastores, eles viam os irmãos mais fracos e não os fortalecia em fé, né? Aqueles que estavam doentes, às vezes enfermos por conta dos pecados que não conseguiam deixar, ou por alguma outra razão, esses pastores não tentavam tratar essa continuidade na transgressão, por exemplo. A quebrada não ligastes dá o mesmo sentido, e a desgarrada não tornastes a trazer, ou seja, às vezes numa igreja, determinada pessoa pode sair por algum motivo, e às vezes esse pastor não se interessa em tentar saber o motivo por qual essa ovelha se desgarrou, né? Ou por que ela se escandalizou. Então, no passado, essas eram as mazelas, as fraquezas desses pastores. E aí, essas ovelhas, por não estarem sendo pastoreadas, elas tendiam a se dispersar e ficarem confusas, por não ter alguém que as liderasse, as conduzissem no caminho do Senhor, né? E aí, mais para frente, então aqui o Senhor explicou a falta desses pastores, né? Do que eles estavam errando. E depois, no versículo 11 ao 24, o Senhor faz uma promessa, mas depois também ele vai dizer da responsabilidade das ovelhas, né? Porque a relação pastor e ovelhas é uma relação bilateral. O pastor tem responsabilidades com as suas ovelhas, mas as ovelhas também têm responsabilidades também. Elas não são isentas de responsabilidades, né? Então o Senhor aqui vai fazer uma promessa, mas depois, para ser um Deus justo, ele também vai atribuir as responsabilidades das ovelhas, e não somente dos pastores.
Então, começando no versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Olha só que bonito. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares onde andam espalhadas, no dia nublado de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra. E aí o Senhor vai continuar essa profecia linda de buscá-las. E depois, olha só aqui a partir do 16, ó. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Então aqui o Senhor vai fazer o oposto do que os pastores não estavam fazendo, o Senhor vai fazer. E aí continuando, ó, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Então o Senhor, ele está dando duas classes de ovelhas, né? Aquelas que dependem do seu pastor e aquelas que já estão fartas, já estão cheias e gordas, então elas não necessitam que o pastor leve elas até o pasto, porque elas já estão abastecidas. Então são ovelhas soberbas, prepotentes, que julgam não precisar de ninguém, e só de si mesmas, né? E aí continuando no 17, e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Agora um recado, não mais para os pastores, mas para as ovelhas do Senhor. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisai o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto, com o lado e com o ombro, dais empurrões, olha só o 21, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Então aqui a gorda, a ovelha gorda, ela tinha praticamente dois defeitos. O primeiro era a soberba e a vaidade de não precisar, né, do seu pastor, e tampouco do Senhor, né, que é o pastor do seu pastor. Elas eram autossuficientes em si, só que o próprio proceder dessas ovelhas, o modo de agir dessas ovelhas gordas poderiam escandalizar as outras ovelhas, empurrando essas ovelhas para fora do pasto. Então, podendo fazer essas outras ovelhas se desgarrarem e se dispersarem do rebanho do Senhor. Então, essas ovelhas poderiam fazer desviar as suas próprias irmãs ovelhas. Então, olha só a gravidade disso. E quanto o Senhor iria julgar com juízo essas ovelhas gordas, que eram obstáculos tanto para si mesmas, quanto para as outras ovelhas também. Depois, ainda aqui, agora nós vamos para o 37. Para o 37, no 37 nós temos uma das passagens mais bonitas de Ezequiel, né, que é o Vale dos Ossos Secos, né, onde o Senhor mostra uma visão para Ezequiel num vale, né, num lugar baixo, vários ossos secos, né, e aqui ele evidencia essa palavra secos, né, porque a vida do osso está no sangue, que é a parte úmida do osso, que é a parte que está dentro do osso, que é a medula, né. Então, se o osso está seco, significa que a medula, não existe medula, então não existe nada que nutra esse osso. O osso realmente, ele está morto e incapaz de ser nutrido e alimentado. Então é um osso que não teria vida em si mesmo de modo algum. E ali o Senhor mostra um milagre para Ezequiel, né? Ele mostra esses ossos começando a se ligar, né, nos seus respectivos ossos adjacentes. E depois o músculo vai cobrindo, os nervos vão aparecendo, a musculatura e por fim a pele. E o Senhor cria um exército, né, que antes era de ossos abandonados e secos, de um grande exército, né? E ali o Senhor promete que ia fazer o seu espírito soprar naqueles ossos, naqueles corpos recém-feitos, e eles passaram a adquirir vida, né? Então é uma profecia que diz muito em relação à igreja que o Senhor iria formar, né? E ao próprio remanescente do povo dele que ele iria remir.
iria dar mais uma chance, né, para esses remanescentes, né? Iria dar um espírito, né? E um coração de carne para eles começarem a ser capazes de obedecer ao Senhor, né? Que é o que acontece com os nossos dias e aconteceram aos judeus na época de Cristo que creram. E aos judeus de hoje, nas quais o Senhor permitiu que crescem, né? Então a todos esses o Senhor os regenerou, né? Mesmo nós que estávamos mortos, né? Que não tínhamos condições em nós de termos vida em nós mesmos, o Senhor nos vivificou na figura, né, dos ossos secos e nos concedeu o seu Espírito para termos a capacidade de o servir. Então uma linda passagem. Depois o Senhor vai estender uma segunda visão, que é a das madeiras, né? O Senhor vai pegar uma madeira simbolizando o Reino Norte e uma madeira simbolizando o Reino Sul, e irá uni-las e vai fazê-las tornar um povo só, né? Então o Senhor meio que fez isso quando ele trouxe os cativos da Assíria, do Reino Norte, os cativos da Babilônia pelas mãos do rei Ciro, e depois eles juntaram eles num só povo, né? Cumpriram essa profecia também que o Senhor voltaria a integrar o Reino Norte e o Reino Sul, embora ainda eles fossem hostis no princípio uns aos outros, porque o Reino Norte seria os samaritanos e o Reino Sul seria, né, os judeus que conhecemos na época de Cristo, principalmente. Depois, nós temos aqui essa passagem importantíssima, o capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Nós vemos aqui a figura de Gog e Magog, né? Que, a princípio, ela é meio estranha para a gente, porque até então, se a gente pegar o livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, nós vamos ver o Senhor falando contra Amon, contra Moabe, contra os filisteus, contra Tiro, contra Sidom, contra Edom, contra a Síria, contra a Babilônia, contra a Síria, contra o Egito. Nós vamos ver o Senhor falando contra todos esses. Isso mesmo, filho. Mas nós não vamos ver referência do Senhor falando de nenhuma terra de Magog e tampouco de um rei chamado Gog, né? Isso aparece exclusivamente aqui em Ezequiel 38 e 39. Só que aí o Senhor, ele nos deu uma pista em Apocalipse. Então eu vou pedir para vocês abrirem Apocalipse, para você ver que o Senhor, ele responde todas as nossas dúvidas na própria Escritura. Ó. Então nós vamos abrir aqui em Apocalipse. Nós vamos no capítulo 20. E olha só que coincidência, que na verdade não é coincidência nenhuma, né? É cristocidência. É cristocidência. No capítulo 20, irmãos, nós vamos ler do 7 ao 10. E olha aqui como Ezequiel, ele converge exatamente na profecia de João do Apocalipse. Então no 20, Apocalipse 20, nós vamos ler aqui do 7 ao 10. Diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha agora, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para o todo sempre. Então nós vamos ver aqui que o Senhor deu uma profecia a Ezequiel há pelo menos ali 600 anos antes de Cristo, né? O Senhor estava mostrando para Ezequiel a mesma coisa que ele mostrou para João, né? Ele mostrou a batalha final do Apocalipse, onde esse Gog e Magog representam todas as forças, todos os exércitos de todas as nações que se opõem ao Senhor, em contraste com o exército do Senhor. E diz que Satanás foi quem incitou, né, todas essas nações, né, que são representadas como Gog, né, e Magog aqui, né. Então, para você ver que 38 e 39 de Ezequiel tem ligação completamente íntima com o texto de Apocalipse. É a mesma passagem, né, profetizada há pelo menos 600 anos antes do próprio Senhor Jesus encarnar em Maria, né? Para você ver o quanto que o Senhor entregou para os profetas do Antigo Testamento, né? Depois,
nós vamos ter uma coisa interessante aqui, né? Porque a partir do capítulo 40 de Ezequiel até 48, nós vamos ver um relato muito parecido com o final de Êxodo, né? Onde nós vamos ver o Senhor mostrando a Ezequiel a descrição de como que seria o novo templo do Senhor, né? Como que seriam os átrios, como que seria o santuário, o lugar santo, como que seria o pátio, como seria o altar do holocausto. Então nós vamos ver diversas descrições e a princípio parece que o Senhor está falando de um templo terreno, né? De um templo que viria a ser construído. Mas no capítulo 47, o Senhor deixa claro que trata-se de uma alusão espiritual aqui, falando de um templo, né, não terreno, e falando de uma cidade que também não é terrena, mostrando uma profecia direta da Nova Jerusalém. Então, aqui no 47 de Ezequiel, nós vamos começar lendo o versículo 12. Então, Ezequiel 47, nós vamos ler o 12 primeiramente. Diz assim: E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Olha só, então presta atenção nessa parte. Toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Ou seja, essa árvore, ela já está aqui com uma propriedade de eternidade, né? Porque uma árvore que a folha não cai e que o fruto não se acaba, pressupõe-se algo eterno. Se é algo eterno, não pode existir neste mundo, né? E aí, continuando, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Olha só, então o santuário que foi falado desde o capítulo 40, essa água sairá do santuário, né? Como é que uma água vai sair do santuário terreno, né? A gente fica pensando. Depois, e o seu fruto, presta atenção agora nessa passagem, servirá de comida e sua folha de remédio. Ou seja, o fruto, tanto ele alimenta quanto ele cura. Então, antes de ler uma passagem correspondente a isso em Apocalipse, para vocês verem mais uma ligação de Ezequiel com Apocalipse, eu vou contextualizar com vocês como o Senhor colocou sombras sobre essa água, tanto em Êxodo, no tabernáculo, quanto no templo de Salomão, né? Então aqui, irmãos, rapidamente, eu vou abrir com vocês primeiro em Êxodo 30, 17 e 2. Não precisam abrir se quiser, eu vou lá rapidamente e leio, mas só para vocês verem que interessante. Então aqui, em Êxodo 30, me custou bastante achar isso quando eu estava estudando, mas o Senhor me deu a graça de achar. Então aqui, no 30, no 17 está assim, E falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia, olha só, de cobre, com a sua base de cobre. A pia aqui é semelhante a uma bacia, tá? Para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, nessa primeira passagem, nós vamos ver o Senhor ordenando a Moisés que se construísse uma bacia, derramasse água nessa bacia, e essa água, ela teria o papel de purificar, né? Então, os sumos sacerdotes e os sacerdotes que iriam ministrar, eles teriam que lavar as mãos e os pés nessa bacia para se purificarem, para serem limpos, curados dos seus pecados ali, mediante aquele rito, para que eles pudessem servir ao Senhor. Do contrário, eles seriam puníveis de morte se não o fizessem. Então, aqui é a primeira vez que essas águas são trabalhadas, e depois nós vamos ver em 1 Reis, no capítulo 7,
Estou em 1 Reis. No capítulo 7, no templo de Salomão, o Senhor vai fazer algo parecido. Olha só. Então, no capítulo 7, eu coloquei aqui, a partir do 23. Então, diz assim, ó. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados, cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. Então aqui, esse mar de fundição era como se fosse uma piscina, né? Algo muito maior do que a bacia no tabernáculo, porque estava no templo de Salomão. E esse mar de fundição tinha a mesma função. Era águas que purificavam o sumo sacerdote e os sacerdotes para torná-los limpos, purificados e sarados das suas transgressões, para que eles estivessem aptos a trabalhar, né, no ministério do Senhor. Então o Senhor, ele reservou tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão essa referência a uma água que purificaria, que limparia, que sararia as nossas transgressões, né? E até uma profecia de dupla referência, né? Porque Cristo fez isso como Messias, mas essa aplicação aqui já é mesmo no Apocalipse, já no paraíso. E olha só aqui como essa passagem coaduna, ela fecha perfeitamente com o Apocalipse 22, do 1 ao 3. E agora eu vou pedir para vocês abrirem lá e lerem comigo. Então, Apocalipse 22... A gente vai ler do 1 ao 3. Olha só isso daqui. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Em Ezequiel, falou que essa água procedia do santuário, né? No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Então, ó, lembra que teve uma árvore lá, com folhas que não caíam e com frutos eternos, né? Na profecia de Ezequiel. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí, ó. Então, um fruto que alimenta e que traz saúde, exatamente igual à descrição de Ezequiel. Então, para você ver que Ezequiel 47, bem como Ezequiel todo do 40 ao 48, se trata da Jerusalém espiritual, do reino que o Senhor irá trazer para que nós moremos com ele eternamente. Então olha o quanto que o Senhor entregou a Ezequiel. Ele entregou praticamente, o que ele entregou para Ezequiel, ele entregou para João, neste finalzinho, né? Ele entregou a mesma coisa para os dois. Corroborando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Onde muitas pessoas, né, o apóstolo fala muito sobre isso na igreja, que quando a pessoa fala de Deus, a pessoa meio que se escandaliza, mas quando fala Jesus, ela já vê de modo diferente. Como se Deus fosse perverso e Jesus fosse bonzinho, né? De certa forma, né? Eles têm essa visão de dois deuses completamente diferentes. Mas nós vemos o mesmo Deus do Antigo Testamento entregando a mesma coisa, né? Para um apóstolo do Novo Testamento. Então, de palavra foi isso, irmãos. E agora eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão antenados, tá? Então, neste mês, aconteceu um decreto, um movimento muito importante no mundo cristão. E eu quero ver se alguém sabe me falar que evento foi esse que mexeu bastante com o mundo cristão nesse mês de novembro. Vamos ver se vocês viram alguma coisa. Aos apóstolos está proibido por enquanto se manifestarem, porque talvez vocês saibam, mas quero ver se os irmãos prestaram atenção. Se vocês não souberem, eu dou dicas. Vocês pedem dicas que eu dou. Vamos ver se alguém desconfia de algo. Minha esposa não pode, porque eu acho que minha esposa desconfia. Eu só sei. Ah, então não pode. Minha esposa também está proibida. Então eu vou dar uma dica para vocês, irmãos. Esse episódio tem a ver com o Papa. Vamos ver se vocês lembram o que o Papa falou
esses dias, essas semanas? Vamos ver se alguém pegou. Eu não vou responder porque eu não vejo TV e não vejo Papa. Uhum. Alguém viu essa declaração do Papa? Se eu não me engano, foi que ele falou que Maria não salva, quem salva é Jesus. Se eu não me engano, foi isso. Isso mesmo. Isso mesmo, Renatinha, perfeito. Então, é exatamente isso. Então, o Papa, finalmente, ele deu uma declaração ali, né, que realmente harmoniza com as Escrituras, né, falando que Maria, ela não é corredentora, né, com o Senhor Jesus, no que diz respeito à nossa salvação, né, porque esse aspecto de corredenção era muito comum na Igreja Católica e ninguém questionava isso, né? Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque um padre ele meio que se opôs a essa declaração do Papa e ele fez uma defesa, né, em relação à corredenção de Maria. E ele deu uma declaração interessante, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver se vocês concordam com essa afirmativa. Isso aqui é muito importante, porque o apóstolo ele nos disse, às vezes, que a estratégia de Satanás, às vezes por meias verdades, né, ele acaba encobrindo uma mentira, né? Então, o que eu quero que vocês me digam aqui? Analisem essa frase. Jesus é necessário para a salvação? O que vocês achariam dessa frase? Sim. Hã? Sim. A princípio, sim, né? Sim. Porém, essa frase dá para ser melhorada ainda um pouco mais. Porque necessário abre uma brecha. Aí eu vou perguntar para o apóstolo. Apóstolo, como é que você melhoraria essa frase? Referente à declaração do Papa? Não, um padre disse que Jesus é necessário para a salvação. Só que isso abre uma brecha. Como é que você melhoraria essa frase? Não. Você trocaria necessário pelo... Não é o único, não é necessário, né? Exatamente. Aí que tá. É o único, ele antes dele não tem nada, né? Exatamente. Não tem outras possibilidades. Perfeito, exatamente. Então o que o apóstolo trouxe aqui é o seguinte. O padre, ele foi muito inteligente, entre aspas, porque quando você fala que algo é necessário, você não está tornando esse ente exclusivo. Poderia ter um outro necessário também. E aí depois o padre, ele chegou que Maria também é necessária, bem como Cristo. A frase correta seria isso que o apóstolo falou. Jesus, ele exclusivamente é o responsável, ou ele é suficiente. Entendeu? Porque aquilo que é suficiente, ele não abre espaço para um segundo ente. Se ele é suficiente, não precisa de um segundo. Entendeu? Nele já se cumpre tudo. Quando a frase necessária vem, ela é perigosa porque ela abre margem para outros necessários. Vocês perceberam esse nuance? O quão perigoso é? Então, por isso que é muito importante nós nos atentarmos muito às frases, porque às vezes, se não tomarmos cuidados, essa afirmativa do padre poderia meio que criar um laço. E é verdade o que o padre está falando, né? Jesus é necessário. Só que Jesus ele é suficiente, na verdade. Ele, sendo suficiente, não há espaço para um segundo, entendeu? Então, quando eu falo Jesus é suficiente, eu estou falando o que o apóstolo falou. Jesus, ele é exclusivo, ele é único no papel de redentor e salvador. Vocês percebem a diferença? Oi? Talvez na interpretação dele, quando ele quis dizer Jesus é necessário, não é que ele quis dizer para o Papa, ele quis dizer para as pessoas, para nós, que é necessário nós termos Jesus, talvez. Exato. Só que mais para frente, aí ele continuando o argumento dele, o que ele falou ali? Jesus é necessário, porém, como ele veio no mundo por Maria, entendeu? As pessoas teriam que passar por Maria também. Então, o mesmo padre que falou isso depois, ele complementou a ideia falando que como Maria foi o canal pelo qual Jesus veio ao mundo,
que nós teríamos que passar por este canal também, de certa forma. Entende? Então ali ele colocou Maria necessária, assim como Jesus, entendeu? Então a frase do padre, na verdade, não está errada em partes, porque Jesus é necessário mesmo, entendeu? Ele só não foi feliz quando ele acrescentou Maria. Exato, mas como ele falou necessário, o necessário ele não exclui terceiros, entendeu? Agora, se o padre tivesse falado Jesus é suficiente, não teria espaço para Maria aparecer nessa conversa, entendeu? Então, para você ver como esse necessário a princípio pode nos enganar se não estivermos espertos, entende? Então, aqui ele teria que trocar o necessário por exclusivo ou por suficiente, para que realmente aquilo que o padre falou, né, tivesse sentido mesmo. Então, o padre, ele acabou fazendo um serviço enorme, né, aos católicos, né, porque o evangélico ele já crê na suficiência de Cristo, né, como Salvador. Então, minha oração agora é que os católicos tenham entendido e crido, né, nesse decreto do Papa, né, e que os católicos passem a ver realmente Cristo como o único e suficiente Salvador, né. Pode ver que nessa frase, que não é muito conhecida por nós, não fala que Jesus é único e necessário Salvador, mas falam que Jesus é único e suficiente. Então, o suficiente, ele fecha a porta para terceiros e dá esse caráter exclusivo. Então, aqui eu encerro, abro um espaço para dúvidas. Quem tiver alguma dúvida pode ficar à vontade. Se não tiver, irei encerrar. Oi, Vânia. Você falou que Ezequiel, do 40 ao 48, é o que mesmo? Então, do 40 ao 48, então Ezequiel começou a fazer uma descrição de um templo, né? O Senhor foi começando a mostrar para ele um templo muito parecido com o Êxodo. Então o Senhor descrevia os átrios, o Senhor descrevia como que seria o lugar santo, como seria o Santíssimo, como seria o altar do holocausto. Então aqui, Vânia, se a gente fosse lendo do 40 ao 46, parecia que o Senhor ele estava falando de um templo terreno, né? Só que no 47, o Senhor introduz essa água viva que sai do santuário e tem essas propriedades, né, de gerar uma árvore, que o fruto é eterno, que a folha é eterna, e que essa árvore nos alimentaria e teria propriedades de cura, né? E aí já nós vemos que esse templo não poderia ser terreno, porque a água fluía do santuário, né? E a gente não consegue fazer um modelo de uma água que saia do santuário e jorre para todo o resto. E também nós não tem como a gente ver também uma água que alimente uma árvore que dê frutos eternamente ou folhas eternamente. Então, a partir do capítulo 47 de Ezequiel, a gente tem uma visão clara que o Senhor está falando de um outro templo, de uma outra cidade, entendeu? Espiritual. Porque aí no 48 ele volta a falar das 12 tribos. No 48, né? É como ele iria distribuir a estrutura das portas dessa nova cidade. Esse negócio tá lá em Josué, né? Das distribuições das terras. Isso, exatamente. Então, o Senhor, só que ali ele está distribuindo de acordo com os portões. Você pode ver que ele vai fazer 3 portões virados para um lado, 3 portões para o norte, 3 portões para o leste, 3 portões para o oeste e 3 portões para o sul. Então é como se o Senhor tivesse pegado a maquete que ele fez do Antigo Testamento, aplicar essa maquete na verdadeira cidade que ele sempre tinha projetado para terminar. Então lembra que eu falei das sombras? Que o Senhor sempre coloca algo no passado que vai apontar para algo no futuro? Então, aquela descrição que você viu no livro de Números, né? Essa parte mesmo que você falou da repartição das tribos, estava apontando para Nova Jerusalém, aonde o Senhor começa a introduzir em Ezequiel 47. Entendeu? Em 47 ficou claro que não seria um templo terreno, mas espiritual. E nós vemos como essa profecia se encaixou perfeitamente em Apocalipse, né? Como descreveu a mesma água e as mesmas propriedades do fruto e das folhas, né? Lendo
vendo tudo isso e ouvindo você falar tão simples, tão fácil assim, eu fico imaginando Deus, o trabalho que ele estava tendo com essas profecias todas, falando para Isaías, falando para Daniel, falando para Ezequiel. Ele falou o seguinte: eu vou mandar meu filho, ele vai andar com 12, vai explicar para todo mundo e eu vou descansar um pouquinho. Deixa ele segurar um pouco a barra, né? Deixa ele... Dá muito trabalho ficar falando para esse povo por parábolas o tempo inteiro. É mais ou menos isso ali. Porque e a própria manifestação em carne dele facilita também, né? Exatamente, ele materializou. Exatamente. As pessoas entenderam mais fácil, falou pronto. Mas ele ficou montando esse plano muito tempo. Sim, exatamente. É isso, né? Porque fala a palavra que o cordeiro, né? Exatamente. Esse sou eu, tá? Eu faço o resumo das coisas. Não, muito bom, ali, muito bem. É exatamente isso. Apóstolo, você quer complementar alguma coisa? Senão eu vou encerrar aqui. Não. Tá muito bem. Então... Sempre elogiosa a sua explanação. Amém. Tá? Deus abençoe grandemente vocês. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por mais esta quinta-feira, Senhor, onde o Senhor nos mostrou tão grandes coisas que o Senhor entregou aos seus profetas, Senhor, principalmente a Zacarias e a Ezequiel, Senhor. Ezequiel, no qual o Senhor entregou profecias que o Senhor só entregou para o seu servo João, Senhor, no Apocalipse, mostrando, Senhor, o quanto, Senhor, você foi o mesmo e sempre será o mesmo eternamente, Senhor. Como não há imutabilidade em Ti, Senhor, não há variação em Ti. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que confirma tantas as coisas no Antigo como no Novo, Senhor. Te agradecemos por essas revelações, Senhor, que guardemos nos nossos corações, porque são precisas, Senhor. E muitas se cumpriram em Zacarias, Senhor, o que nos dá ainda mais forte convicção de que se cumprirão no Apocalipse também, Senhor. Então essas profecias que se cumpriram era para fortalecer a nossa fé nas que ainda irão se cumprir. Porque o nosso raciocínio, Senhor, o nosso cérebro limitado sabe que se algo se confirmou agora, pela ação de alguém, com certeza, o que impedirá que acontecerá, né, no futuro pela mão deste mesmo agente, que é você, Senhor, que não há limitações na sua destra levantada e alçada, Senhor. Te pedimos, Senhor, iluminação do Teu Santo Espírito nessa reta final, Senhor. Faltam poucos livros para entregarmos este propósito maravilhoso para Ti. Nos fortaleça, nos dê bom ânimo e que estejamos aqui entregando já logo em dezembro esse projeto maravilhoso que está edificando tanto a sua igreja e a mim mesmo também, que estou sendo instrumento desse ato maravilhoso. Em nome de Jesus, para a tua glória e não para a nossa, Senhor. Amém. Está encerrado, amados. Deus abençoe.